Olá pessoal, meu nome é Fernanda Vieira, seja bem-vindo ao meu canal Mulheres de Fé. Para mim é uma alegria ter cada um de vocês aqui e eu quero cumprimentar também as minhas irmãs com a paz do Senhor. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês com a abertura do canal. Cada inscrições feitas, cada mensagem, pelo apoio, pelas orações, muito obrigada. E hoje vai ser mais um dia onde Deus colocou no meu coração uma palavra que eu tenho certeza que vai te edificar, porque das mensagens que eu mais recebi depois que o testemunho do Miguel foi lançado é sobre como ter fé, como andar por fé. Então o tema da nossa mensagem hoje é movidas pela fé. E eu quero te encorajar a andar pela fé, a você crer que o Senhor Deus, nosso Jesus Cristo, Ele é um Deus de infinitas possibilidades e Ele pode sim fazer um milagre também acontecer na sua vida. Eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe a sua curtida para que você possa receber os próximos vídeos que serão postados. Olá, mulheres de Deus, que alegria poder estar aqui com vocês, para que juntas possamos aprender da palavra do Senhor. Para isso, para que nós possamos entrar no nosso tema hoje, gostaria de pedir você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu sempre vou pedir você para abrir sua Bíblia, porque é através dela, da palavra de Deus, que nós aprendemos, que a nossa fé é acrescentada. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta, anotar, porque eu tenho certeza que vai trazer uma mudança na sua vida, assim como trouxe na minha. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Durante esse processo do Miguel, as pessoas, durante e depois, principalmente depois desse processo do Miguel, as pessoas vieram me perguntar de onde vinha a minha fé. Como eu acreditava que tudo isso poderia acontecer, que Deus poderia mudar a história do Miguel. Pois bem, através desse versículo, eu creio que você já pode começar a imaginar o que me motivou, a ter uma fé firme, uma fé convicta e uma fé que gera esperança. Essa fé que está na palavra de Deus. Quando eu fui montar esse esboço dessa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu coloquei alguns conceitos, para que você possa entender como a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela gera vida. Ela gera vida. E foi essa palavra que entrou no meu coração que me motivou, que me colocou de pé diante de uma situação tão difícil como essa, Então, eu quero trazer alguns conceitos aqui para vocês. Conceito de mover-se. Verbo transitivo, fazer mudar de lugar, remover, dar ou comunicar movimento, agitar, pôr em movimento, mexer, exercer movimento. Fé, no hebraico, significa emuná, que quer dizer fidelidade, confiança e lealdade. Então eu entendo, que para que eu possa ser movida pela fé, eu preciso confiar, ser fiel e ser leal. Porque quem tem fé em alguma coisa. E aonde é que está a sua fé? Aonde é que você tem depositado a sua fé? Como eu li no início aqui da palavra, Romanos, ele fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé, ela tem que estar alicerçada em Deus. Nós temos que ter a convicção de quem é o Deus que nós servimos. Nós temos que ser fiel a Ele e nós devemos a Ele uma lealdade. Porque é nesse momento de dificuldade que nós demonstramos a nossa lealdade ao Deus que nós servimos.
Josué foi um homem que demonstrou essa lealdade, está registrado lá no livro de Josué 24:15, aonde ele escolheu se mover em direção a Deus. Como que foi isso? Quando ele decidiu, em Josué 24:15 diz assim: se porém não agradar vocês a servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados servirão além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E essa foi uma escolha da minha casa. Nós escolhemos servir ao Senhor. Nós decidimos, nós colocamos isso no nosso coração, fizemos essa escolha de servir a Deus, de ouvir a palavra dele e nos mover pela fé nele. Josué, ele era um homem de fé, guerreiro de importantes batalhas, foi o primeiro a ter coragem de enfrentar os gigantes na terra prometida. Ele não se acovardou, ele foi forte e corajoso porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Porque quando nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, nós somos encorajados, nós não somos desanimados, nós não ficamos frustrados e muito menos confundidos. Então ele se movia porque ele se movia pela fé, convicto de que o Deus que ele servia traria vitória para ele. Quando nesse versículo ele tomou essa decisão de ser leal, fiel em toda a sua trajetória, e ele confiou no Senhor. A confiança no Senhor, ela gera em nós essa convicção, essa alegria, esse mover acima do que os nossos olhos naturais possam ver. E você consegue confiar no Senhor dessa forma? Você consegue ser leal a Deus dessa forma? Porque muitos dizem que são de Deus, mas precisam ser fiel, ser leal, né? E demonstrar a sua confiança. E demonstrar a sua confiança é o seu passo de fé mediante as situações. É você ser convicto do Deus que você serve. Quando você passa por uma situação difícil, como eu passei com Miguel, a primeira coisa que eu fiz naquela situação, primeiro foi entregar a causa para o Senhor. Eu fui para o banheiro, como vocês viram no testemunho, eu me ajoelhei e entreguei aquela situação para o Senhor. Ai, Fernanda, mas Deus sabia que tudo que estava acontecendo, sabia. Deus sabia de tudinho, mas Ele precisa ouvir da nossa boca. Ele quer que nós confessamos isso a Ele, as nossas necessidades, aquilo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é invasor. Ele não é invasor, Ele é um gentleman. Ele só vai aonde Ele é convidado a entrar. É onde Ele é convidado a entrar. E naquele momento eu fui para o banheiro e eu coloquei tudo o que estava acontecendo, de joelhos mesmo ali no banheiro, com a minha boca no pó, e entreguei a causa para o Senhor. Sabe por quê? Porque a minha confiança não estava na medicina. A minha confiança não estava nos médicos. A minha confiança estava no autor da vida. Eu sei quem é o Senhor que eu sirvo. Eu sei, e a palavra dele me instrui, que ele é o Deus que dá vida e vida em abundância. Eu me aproprio da palavra. E para mim exercer a minha fé, eu aplico ela mediante a minha necessidade. E foi isso que eu fiz naquele dia. E por isso eu volto a te dizer, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa conhecer Ele. Como é, Fernanda, que eu conheço a Deus? Você conhece a Deus através da palavra dEle. Você conhece a Deus através de Jesus Cristo. E você conhece a Deus através do Espírito Santo de Deus. Porque é com os três, Pai, Filho e Espírito, é que nós vencemos toda e qualquer situação. À medida que lemos a palavra de Deus, mais a conhecemos. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais você conhece o Deus que você serve. Mais você conhece o Deus que você serve. A minha motivação continuasse intacta na minha fé e que me fazia levantar todos os dias, era saber que Deus tinha dado o seu único filho para que todo aquele que
todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. Ele deu o único filho dele por amor a nós, por amor das nossas vidas. Então, eu sabia, através da palavra, que na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, no livro de Isaías fala sobre isso, que na cruz do Calvário ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ali na cruz do Calvário, Jesus já venceu toda e qualquer enfermidade. Tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz, Jesus já venceu ali na cruz. E eu creio nisso, porque a fé, ela é acrescentada à medida que você vai lendo e você vai orando. A fé está ligada ao seu relacionamento com Deus. E como é que você tem um relacionamento com Deus? Através da Bíblia e através da oração. Você tem praticado a leitura da palavra de Deus e você tem orado. Você sabia que oração são sementes que você lança no mundo espiritual para que no tempo oportuno ela venha frutificar, para que no tempo da sua dificuldade, no tempo da sua angústia, ela venha frutificar na sua vida? Pois é, a oração, ela é o oxigênio da nossa alma. Então eu sabia que através de Jesus, ali na cruz do Calvário, o Miguel tinha sim condição de sair daquela situação intacto, porque o autor da vida tem o poder de soprar nele o fôlego de vida. Ele tem o poder de mudar toda e qualquer situação e de sarar toda e qualquer enfermidade. Isso era certo dentro do meu coração e é certo até nos dias de hoje, que não tem enfermidade que Jesus não possa curar. Não tem sentença que ele tem o poder de mudar. Toda e qualquer situação está no governo e no controle de Jesus. E nós precisamos confiar, nós precisamos mover nessa direção, nós precisamos andar nessa direção. E é fácil, mediante a tantos acontecimentos que mexem principalmente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Não é fácil, não é fácil, não foi fácil para mim. Teve dias que eu não conseguia levantar, teve dias que eu andava de gatão e ia subindo assim nas paredes para que eu pudesse estar de pé. Mas eu acordava declarando a palavra de Deus: Senhor, me dá a tua graça. A palavra do Senhor fala que as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. E ali, quando eu ia declarando essas palavras do Senhor, quando eu chegava no banheiro, eu já estava de pé. Eu já estava de pé. E eu falava: Senhor, é de pé que eu quero combater o bom combate em favor da vida do meu filho. É de pé, eu quero estar lá todos os dias ministrando na vida dele. Porque eu sei que eu sou uma autoridade espiritual na vida dele e eu sei que o Senhor tem poder para mudar aquilo ali. E assim eu ia todos os dias, me levantava, declarando a palavra do Senhor. Por isso você precisa conhecer esse Deus que muda toda e qualquer situação. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Quer dizer assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que disser. Quando você entende do processo e que precisa ser conduzido, porque você não tem condição, como eu disse, quando nós passamos por momentos de dificuldades, momentos assim que precisa, que a nossa fé seja ativa, nós tendemos a ser movidos, as nossas emoções tentam falar mais alto e nós tendemos a perder o controle da situação, nós tendemos a chorar muito, Mas eu quero te dizer que para isso o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então, durante todo esse processo, eu falava com o Espírito Santo, ele ia comigo ao hospital, ele falava comigo, ele me orientava. Tinha dia que eu pensava que eu não ia conseguir, estar lá. Ele falava assim: é de pé, é de pé. Então, você não está sozinho na sua luta, você não está sozinho na sua dificuldade, você tem o Espírito Santo de Deus para te orientar, para te trazer o discernimento, para te conduzir mediante a esse processo que você está passando. Mas, como eu disse no começo, você precisa convidá-lo, você precisa dar o lugar para que ele possa
agir em seu favor, para que Ele possa te instruir. E se as suas emoções, se a sua alma, se as suas emoções estiverem falando mais alto, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que tem situações que você tem que dar um passo para trás e olhar a situação e usar a razão. Fernanda, não é fácil, não é, mas é pela fé que você consegue. Sozinho ninguém consegue. Através de Jesus você consegue. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo, é Ele que te conduz e você consegue. Eu falo isso para você com toda a certeza que você consegue quando você coloca o Espírito Santo de Deus para que Ele possa te conduzir. Ele vai te capacitar para isso. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar estratégia. Ele vai falar com você. Mas você precisa colocá-lo, envolver ele nessa situação que está afligindo o seu coração, que está roubando a sua paz. Isso é mover pela fé. Mover pela fé é você caminhar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É você ser convicto de que Ele pode, Ele te dá condição de passar por toda e qualquer situação. Porque a fé te faz crer, e quando você crê, produz em você perseverança, e a perseverança na oração traz vitória para a sua vida. Fernanda, como assim? Porque à medida que a sua fé é acrescentada, através da palavra, da oração, do seu relacionamento com Deus, você vai começar a ter as suas experiências com Deus e você vai caminhar acreditando, né? Você acredita cada dia mais, você vai vendo o agir de Deus de uma forma sobrenatural na sua vida. Você vai vendo e esse acreditar, esse crer, ele vai gerando em você a convicção do manifestar de Deus na sua vida. E esse manifestar, ele produz perseverança. E aí você não sente desmotivado de orar, você não sente desmotivado de ler a Bíblia, você persevera, porque o Espírito Santo, ele te anima. Você persevera e na perseverança, quando nós perseveramos, a vitória vem. A vitória, ela é certa pelo poder que há no nome de Jesus. Quando eu falo em fé, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O meu cenário naquela época era um cenário totalmente terrível. Mas eu não estava com o meu foco naquilo que o homem fazia. O meu foco estava no alvo, que é Jesus Cristo. O meu foco é Jesus. Aquilo que Jesus disser, para mim, é o que prevalece. Aquilo que a palavra dele fala é o que prevalece. Então, não é só pelo que nós vemos. Por mais que a situação, nesse tempo agora, esteja terrível, situação econômica, situação de emprego, situação de enfermidades, de opressão. Jesus, Ele é a solução. Ele é o Deus de infinitas possibilidades. Não olhe para a situação, coloque o seu foco no Senhor e ore a Deus. Conta para Ele tudo que está acontecendo. Mais uma vez, o Senhor me incomoda para falar para você, coloque diante dEle a sua necessidade, o que você quer que Ele faça. O que você quer que Deus faça para você? Conte a Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te visitar e Ele vai mudar essa situação. Quando eu falo em crer, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você não está vendo Deus. Você vê Deus? Você não vê Deus. Mas você acredita que Ele existe. E isso é fé. Por isso que como a palavra diz, né, não é pelo aquilo que nós vimos, mas por aquilo que nós acreditamos. Então você acredita de todo o seu coração. Você abre o seu coração para acreditar que Ele existe e que é Ele que cuida das suas causas. Quando eu falo em esperança, como eu disse, né? Porque a fé faz crer e quando você crer, produz em você perseverança e a perseverança a vitória. Esperança, em Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança na vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2 diz:
Fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna. Porque nós sabemos, nós acreditamos que o nosso lugar não é aqui, porque o Senhor tem um lugar preparado para nós. Nós sabemos que tudo aqui é passageiro. E se tudo aqui é passageiro, Deus vai nos dar condição. Jesus vai nos dar a condição de passar por toda e qualquer adversidade. Ele nos dá essa condição de passar toda e qualquer adversidade. Ele ainda diz, no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em Mateus 7:8 diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo o que pede recebe, e todos os que buscam encontra. Por isso que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso, porque ela é o nosso alimento, ela nos instrui, ela gera vida dentro das nossas vidas, mesmo quando a situação está ruim. Ela gera vida dentro de nós, mesmo quando o cenário das circunstâncias quer dizer que não tem mais jeito. Aí vem a palavra do Senhor e gera vida. Ela é vida para nós. A oração, ela é o oxigênio da nossa alma. Por isso eu quero te convidar, mova-se pela fé. Não pelo aquilo que os seus olhos estão vendo, mas naquilo que o céu diz a respeito dessa situação. Aquilo que a palavra de Deus te instrui acerca disso. Eu lembro que na situação do Miguel, a primeira coisa que eu fiz foi buscar na palavra do Senhor uma referência bíblica que se enquadrava na situação que eu estava vivendo. E ali o Espírito Santo me trouxe a passagem de Lázaro morto e que ele foi ressuscitado ali depois de alguns dias. E aquela palavra falou grandemente ao meu coração, porque todos os dias era uma sentença de morte e eu declarava que ainda que estava morto, Jesus tem o poder de fazer viver. Ainda que esteja morto, viverá. Assim como Deus fez com Lázaro, o Senhor ia fazer na vida do Miguel. E Deus, quando fez na vida de Lázaro, a única ordem que ele deu foi que tirem as ataduras. Não foi dado remédio para o pulmão, não foi dado remédio para a mente dele, não foi dado nenhum remédio para que ele pudesse conduzir a vida dele normalmente. Não, o único comando foi tire as ataduras. Eu creio e eu sempre creio que o Senhor, ele tinha poder de levantar o Miguel dali, restaurado, fortalecido, sem depender de nenhuma medicação, porque ele tem o poder. Deus tem o poder para isso. Deus tem poder para fazer isso e infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Por isso, eu quero pedir a você, vá para o seu quarto hoje, feche a sua porta, dobre os seus joelhos e entregue a situação para o Senhor. E se você não serve ao Senhor ainda, e você abre o seu coração, convide Jesus para entrar. Entregue sua vida para Ele, porque automaticamente você vai receber o Espírito Santo. E coloque diante dele tudo isso que está ocupando lugar no seu coração, que não é o Senhor. Toda preocupação, todos os problemas, todas as aflições, deixe ali aos pés da cruz. Eu costumo dizer assim, deixe aos pés da cruz. Quando eu entro para o meu quarto, fecho a minha porta, dobro os meus joelhos ali na cama, eu começo a colocar diante dos pés do Senhor ali na cruz do Calvário, que foi ali que ficou as nossas dores, foi ali que ficou as enfermidades, foi na cruz. Então eu costumo dizer, Senhor, eu quero deixar aos pés da cruz aqui essa preocupação. Jesus, eu quero deixar aos pés da cruz aqui essa aflição, meu coração está aflito, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para mudar essa situação. E eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, nesta hora, quando você terminar de ver esse vídeo, que você possa ir para o seu quarto e se render a Ele. E eu tenho certeza que será tudo diferente. Eu tenho certeza que você vai se livrar de um fardo que não é seu. Você vai sentir do fardo do Senhor. A palavra do Senhor diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E quero te encorajar, mulher de Deus, a andar por fé. A andar por fé.
a acreditar que o Deus que você serve, Ele é o Deus de infinitas possibilidades e que Ele vai sim mudar a sua história em nome de Jesus.